Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do Cultivando Prós, o podcast da Yara Brasil. Meu nome é Erison Rosati, sou jornalista e estou aqui para dividir com você dicas de cultivo, novidades do setor e muito mais. Hoje a gente vai falar sobre o Dia das Pessoas Afrodescendentes e para isso eu chamo Athena Milani, especialista sênior em diversidade, equidade e inclusão da Yara Brasil. Olá, Athena. Oi, Erison, tudo bom? Tudo bem, seja bem-vinda. Mais uma vez aqui, né? Mais uma vez prestigiando aqui. o nosso podcast. Muito obrigado. Prazer para mim, obrigada. Bom, vamos lá. Vamos começar falando aí sobre a importância de celebrar esse Dia Mundial das Pessoas Afrodescendentes no contexto corporativo e como que a Yara participa dessa celebração. Bom, para começar, o Dia Internacional das Pessoas Afrodescendentes é uma data que é celebrada mundialmente, né? E isso, para nós aqui, corporativamente, tem muito sentido, porque nós somos uma empresa global e, como empresa global, a gente tem diversas pessoas de diversas ascendências no nosso quadro. Comemorar esse dia, falar sobre esse dia, porque não é só comemorar, a gente tem que falar, a gente tem que trazer conhecimento a partir dessa informação. É importante para levantar nas pessoas o questionamento também sobre qual é a minha ascendência, qual é a minha história, qual a minha identidade. Então, isso tem um fundo muito importante. A gente está fazendo algumas ações, não só no Brasil, mas como essa estrutura de diversidade hoje é uma estrutura Américas, a gente está fazendo por toda a América Latina também algumas ações para celebrar esse dia. Aqui no Brasil, a gente tem esse podcast, que vai ser uma das nossas formas de celebrar, mas a gente também está lançando um book virtual com os alunos que estão no programa de Black Minds, que eu vou falar sobre ele daqui a pouco, e onde essas pessoas contam um pouco dessa caminhada para a sua própria identidade. Acho que vai ser bem interessante esse processo. Não, e é uma coisa muito legal, porque, como você disse, né, é uma empresa global, né? Então é importante celebrar essa diversidade, né? Sem dúvida, sem dúvida. É bem importante mesmo. Bom, entre as diversas iniciativas, né, para promover a inclusão, né, os grupos de afinidade vêm ganhando destaque entre os colaboradores, com alto nível de engajamento. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre eles aqui dentro da Yara, como funcionam e como eles têm se provado espaços de apoio e pertencimento, além de catalisadores de mudanças significativas na cultura corporativa. De fato. Na verdade, os grupos de afinidade, que a gente chama de comunidades, eles começaram, acho que lá para 2016, com algumas comunidades, algumas pessoas que se juntaram. E de 2021, 2022 para cá, eles se solidificaram com uma estrutura de pessoas que, de fato, são voluntários, mas que dedicam tempo para isso. E o ano passado nós lançamos a governança desses grupos de diversidade aqui. Então, são 5 grupos. Um grupo voltado para raça e etnia, um grupo voltado para gênero, um grupo voltado para pessoas LGBT, um grupo voltado para pessoas com deficiência e um grupo voltado para gerações. Então, são 5 grupos, cada um com a sua estrutura de liderança, com uma pessoa líder, 2 pessoas coordenadoras e uma pessoa sponsor na alta liderança. Então, tem uma estrutura de governança bastante importante que ajuda a impulsionar todas as atividades e projetos. Com o censo de diversidade que nós fizemos no ano passado, esses grupos ganharam tração. Então, cada um deles assumiu um projeto ligado a um gap que surgiu nesse censo. E um deles, que é o que a gente tem mais, hoje está com mais força, é o grupo de raça, que chama Multiraízes, e esse grupo está conduzindo o projeto Black Minds, que eu acabei de falar, que é um projeto de desenvolvimento de pessoas autodeclaradas pretas ou pardas, de todos os níveis hierárquicos. Então, especialmente pessoas com níveis de analistas, especialistas, contribuidores individuais. E ele traz muito essa questão da identidade, da valorização da identidade e da ancestralidade. Então, considerando isso como uma das portas, né, para entendimento dessa afrodescendência, eu acho que isso é bem importante. Todas as comunidades estão trabalhando nos seus projetos.
e a gente vem trazendo um engajamento muito forte. Esse ano, no começo de 2024, a gente teve a Semana da Diversidade, e esse ano nós estamos trabalhando o tema da interseccionalidade. Então, todos os assuntos que a gente permeia, eles acabam trazendo alguma conexão com a interseccionalidade. E durante a Semana da Diversidade, a gente trouxe vários temas ligados à própria interseccionalidade. Então, foi bem interessante. Então, assim, as comunidades estão trabalhando, são todos Eu voluntários. queria até que você explicasse um pouco para o pessoal. Esses grupos de afinidade, então, são realmente pessoas que se reúnem para trazer propostas, Sim, soluções, é isso, né? exatamente. E uma coisa que eu achei bem interessante também que você falou é que envolve a alta liderança, Sim, né? Isso é muito importante, porque causa realmente um impacto na cultura não corporativa, né? tenha dúvida. A alta liderança está muito envolvida nos projetos de diversidade. Como sponsors, eles são muito presentes. E como é que funcionam essas comunidades? Existe uma liderança, né, como eu falei, uma pessoa líder, duas pessoas coordenadoras, mas isso se expande para os demais integrantes que queiram estar junto. Então, a gente tem um grupo que a gente chama de influenciadores, que são todos aqueles que querem se unir a essa comunidade e trabalhar nas ações, nas iniciativas que têm, de fato, um Deve trazer interesse. uma troca muito legal Muito também, né? Uma legal. troca de conhecimento, de experiência, né? Sim, Porque são pessoas que têm afinidades mesmo, como o nome diz, né? Então a exato. troca de experiência deve ser muito legal, né? Exato. É interessante porque as pessoas procuram os líderes das comunidades porque querem aprender mais, porque querem se envolver nas atividades, porque querem fazer a diferença dentro dos seus ambientes. Isso eu não estou falando só do corporativo, estou falando das unidades, principalmente, que é onde a gente tem que chegar mais próximo, porque no corporativo é mais fácil, está todo mundo Sim, no mesmo lugar. sim. Nas unidades a gente está espalhado por todo o Brasil e Em tem que ter lugares muito diferentes, com muito, culturas muito diferentes, né? sem dúvida, sem dúvida. Então a gente precisa chegar lá, precisa desses influenciadores. Então, quem quiser se unir às comunidades pode procurar as lideranças que vai ter espaço. Inclusive, viu, Atene, me corrija se eu estiver errado, né? Eu acho que esses grupos de afinidade são muito importantes também para entender as demandas, né, desses grupos, né? Exato. Entender o que essas pessoas estão ali tendo uma dificuldade, o que elas estão precisando, entendeu? Sim. Acho que deve ser bem legal nesse Sim, é sentido, né? bem importante e no sentido também de que aproxima as pessoas dos temas, né, dá visibilidade para esses temas que a Da gente voz, trata, né? dá voz para as pessoas que às vezes não sabem exatamente quem procurar ou como a Iara trabalha com esse tema, o que a gente tem para fazer, enfim, todas as ações que a gente faz, às vezes não chegam em todas as pessoas. Então, esses grupos são importantes porque eles potencializam essas iniciativas que a gente É o faz. tal daquela coisa que a gente fala do espaço seguro, né? Fala-se Isso, muito sobre isso, né? Daquele espaço seguro onde a pessoa pode encontrar ali um apoio, né? sem dúvida, sem dúvida. Acho que é isso mesmo. Bom, falando sobre inclusão e desenvolvimento de talentos afrodescendentes, eu queria que você falasse um pouquinho como que a Yara faz isso, promove isso nas operações, né? Ações cotidianas para tornar isso uma realidade, né? Inclusive você falou aí um pouquinho do Black Minds, né? Que é esse programa de lideranças negras, mas eu queria que você explicasse um pouquinho mais como que é isso no dia a dia. A gente tem algumas iniciativas que estão preparando, primeiro, preparando as lideranças para serem lideranças mais inclusivas. A gente tem um programa que chama Dilemas da Liderança Inclusiva, que traz mensalmente uma roda de conversa sobre temas diversos. Que temas são esses? São dilemas que a própria liderança trouxe para nós. Então, a gente devolve esses temas para essa liderança na forma de rodas de conversa, onde a gente tira dúvidas e promove esse espaço seguro que você falou para discussão. Então, a cada mês a gente tem um tema diferente, e um desses temas, o tema desse mês, inclusive, é masculinidade positiva e o papel da vulnerabilidade, então vai ser uma discussão bem ampla. E cada mês, inclusive novembro, que é o mês onde a gente vai discutir as questões de racialidade.
além dessas ações específicas, a gente vem preparando as lideranças para esses processos de contratação de pessoas diversas, vagas afirmativas para pessoas diversas, e a gente conseguiu esse ano trazer para o Brasil uma iniciativa que começou no Global em 2022, a partir do Black Talents Initiative, que é o Programa de Desenvolvimento de Lideranças Negras, que é um programa bastante robusto para desenvolvimento de líderes auto-identificados como pessoas negras, pretas ou pardas. A gente acabou de lançar, sexta-feira passada, lançamos o programa. É um programa de 60 horas, são 8 módulos, com dois módulos de coaching entre os módulos de workshop, que vai terminar lá em fevereiro do ano que vem, e com o grande sponsorship da Fernanda Larsen, que é nossa EVP Ásia e África. Olha que bacana. Então é um programa muito robusto, muito importante. A ideia é fortalecer mesmo essas lideranças negras e abrir espaço, né? Abrir espaço para que essas lideranças se auto-identifiquem, busquem essas raízes, valorizem as raízes negras e que possam se desenvolver como líderes e futuros líderes da empresa. Então é um programa bastante robusto. Eu fiz parte desse grupo no Global o ano passado e foi muito interessante o desenvolvimento do programa, e mais o Black Minds, que é um programa local conduzido pelo Multiraízes. Então, tem várias iniciativas, tem um monte de coisa acontecendo. Um monte de coisa acontecendo. Assim que é bom, movimento, né? Sem dúvida, assim que é coisas bom. Muito boas. Então, e aí eu já ia até emendar aqui uma outra pergunta que fala justamente sobre essa questão de produtividade, criatividade e inovação. A gente sabe que times diversos impactam diretamente nisso, né? Aumentam aí criatividade, inovação, né? E tudo mais. Eu queria que você falasse um pouquinho de como que a Yara enxerga um pouquinho, né? Esse papel da liderança para torná-la mais inclusiva e para realmente promover essa diversidade aí nas equipes, né? Em todos os níveis, Sim. né? Eu acho que a gente tem, assim, já uma série de iniciativas e eu queria entender como que isso impacta nas lideranças. Pois é uma mudança cultural. Porque a gente sabe que a liderança é o que vem de cima. Exato. Né? Então, a liderança ela é muito importante nesse papel, né, Sim. da diversidade. E, na verdade, assim, a média liderança ela tem um papel fundamental, porque é ela quem contrata, ela quem desenvolve, ela é quem estabelece meta, é ela quem desliga as pessoas, é ela quem dá feedback para as pessoas. É ela que está no dia a dia, exatamente, né, ali, né? Ela está lá no calor, né, da operação, de todas as operações, sejam elas corporativas ou das unidades. Então, essa liderança, ela precisa ir aos poucos, porque é um trabalho que é um trabalho de formiga, né? Todo dia a gente fala, todo dia a gente mostra, todo dia a gente apoia essa liderança com os espaços seguros, com o conhecimento, com o letramento, para que essa liderança realmente entenda o papel dela dentro dessa construção cultural que permite que as pessoas expressem a sua criatividade, expressem a seu poder de inovação, né, a sua colaboração dentro das equipes. Então, o papel da liderança ele é fundamental no sentido de promover o ambiente correto para que as pessoas sintam o pertencimento. Não adianta a gente ter diversidade, não adianta a gente incluir essas pessoas se essas pessoas não se sentem pertencendo. E acho que também é um trabalho de mão dupla, né? Assim, é uma via de mão dupla, né? Porque você tem tanto a questão desse letramento, desses treinamentos e tudo mais, mas também tem o seu outro lado que a liderança pode virar e falar assim: olha, eu quero melhorar isso aqui, por onde eu começo? Como eu faço? Sim, e hoje já existe, né, essa tendência da liderança nos procurar para dizer: olha, o que eu faço com isso? Né? Como eu melhoro aqui? Como eu melhoro? Como é que eu lido com essa situação? Daí surgiram os dilemas, né? A partir desses questionamentos. Porque se você não tem o conhecimento, você não questiona. Sim. Então, o questionamento ele vem a partir das dúvidas que as pessoas têm na hora que elas começam a perceber que o ambiente é outro, que deveria ser diferente. A gente teve um processo também muito interessante de
desenvolvimento das lideranças para abertura de vagas afirmativas, por exemplo, ano passado. A partir do segundo semestre do ano passado, a gente conseguiu trazer vagas afirmativas para pessoas diversas, especialmente mulheres, pessoas com deficiência e pessoas negras. Então, também existe um movimento das lideranças começarem a falar, não, então vamos fazer essa vaga para uma pessoa diversa? Eu tenho poucas pessoas negras no meu time, vamos fazer uma vaga afirmativa? E sim, ir começando a criar consciência. Acho que esse é um ponto importante dentro da liderança. É a criação da consciência da necessidade de ter um time diverso. Eu acho que a mudança vem da consciência, né? E as Exatamente. mudanças estão começando, né? Que bom, né? Até... Sim. Isso aí. E como eu falei, é um processo de mudança cultural. Sim. Então não dá para ser, não é do dia para a noite. Tem Sim. todo um processo de redescoberta, de redefinição de valores, né? Porque as pessoas precisam se identificar com esse valor de diversidade. Elas precisam entender a importância disso. E todo dia a gente fala um pouquinho. É isso aí. Um trabalho que não pode parar. Não pode parar. Bom, a gente falou em criatividade aqui, né? A gente sabe que a cultura afrodescendente, né, ela é riquíssima, né? E a gente está o tempo todo permeado por ela, ainda mais no Brasil, né? Não teria como ser diferente. Como é possível a gente celebrar essa herança ancestral tão bacana e compartilhar todo esse repertório de um modo positivo para o mundo? Eu acho que isso é uma pergunta extremamente importante, porque a gente vê que muitas pessoas, de modo geral, acabam trazendo algum artefato ou, enfim, alguma coisa dentro dessa cultura sem saber exatamente o que ela representa. Então, uma forma de trazer de uma forma respeitosa, como você falou, e usar tudo isso de uma maneira respeitosa, valorizando, dando a importância que essa cultura africana, afrodescendente tem, é justamente conhecendo a sua raiz. Né? De onde vem isso? Qual é a essência dessa coisa, dessa comida, Essa dessa vestimenta. vestimenta, desse penteado? De onde vem isso? O que isso representa para esta cultura? Né? O que isso representa em termos de religiosidade, de social, né? de posicionamento social, de cultura De desse história mesmo, povo, né? de historicidade. A gente tem uma infinidade de questões ligadas à herança cultural afrodescendente que a gente não tem ideia, né? E usa às vezes sem saber. Mas qual é a raiz, né? Onde a gente vai buscar essa informação? Então, acho que isso é bem importante para garantir eu acho que uma coisa que é esse importante respeito. uma coisa que você está trazendo aí que eu acho que é muito importante, que é assim, uma homenagem, né, pressupõe uma pesquisa, né? Exatamente. Para você fazer uma homenagem, você precisa fazer uma pesquisa antes, né? Entender aquilo em profundidade, até para fazer a homenagem do jeito certo, Sem dúvida. né? Sem dúvida. Eu acho que é um pouco isso, né? É. E a gente está o tempo todo lidando com essa cultura, né? Isso também é muito importante, né? A gente, acho que praticamente todos os dias está lidando com alguma consequência, alguma coisa que envolve a cultura africana, né? Sem dúvida. Você vê que muitas das famílias de pessoas afrodescendentes ainda mantêm algumas práticas, especialmente práticas religiosas, Sim. que A culinária, remetem, né? né? A Gente, própria culinária, remetem mesmo a essa formação do nosso povo, né? E conhecer isso, conhecer e valorizar essa raiz, né, cultural é super importante. e como que você acha, assim, tem algum conselho que você daria de como a gente pode mitigar isso para de repente, quando até a pessoa vai realmente fazer uma homenagem e tudo mais, não assumir um ar ofensivo, por exemplo? Procurando saber exatamente de onde vem aquilo. Por exemplo, vou dar o exemplo das tranças, né? Das tranças africanas. O que aquilo representa? Cada tipo de penteado tem uma representação dentro da cultura africana, dentro do posicionamento social daquela tribo, daquela cultura. Então, é importante que as pessoas que queiram utilizar saibam de onde vem. Não utilizar apenas para proveito próprio, Sim. como moda, mas valorizando as origens
daquele artefato, daquele penteado, daquela roupa, daquela estampa, daquela comida, como uma forma realmente de prestigiar aquela cultura e não simplesmente criar como um artefato de moda, O né. problema não está em usar, está em como usar, Está em como usar, quem né. usar e quando usar, Sim, né. Eu acho é. que tem um momento, tem Sim, o uma momento certo, uma né. especificidade, tem alguma coisa. Outro exemplo, assim, as guias, por exemplo, de religiosas, elas não são enfeite, elas têm um propósito, elas têm uma história, elas têm uma conexão com o conhecimento religioso e com a prática religiosa daquele grupo. Então, né, não dá para usar simplesmente como um adereço, como uma bijuteria. Tem Sim, todo um processo de entendimento do que tem por trás daquele uso, né. Então acho que o conselho que eu dou para as pessoas que gostam é: procurem saber, pesquisem, conversem com as pessoas que são representantes dessa cultura. Conversem com as pessoas que estão diretamente ligadas e conhecem o propósito aquele artefato, enfim. Para você beber da poder. fonte, né. Exato, para você poder ter a condição e o respeito necessário com aquele povo que trouxe aquela cultura e que é parte daquela vida, da vida daquelas pessoas, né. Acho que isso é bem importante. Você falou de interseccionalidade, acho que isso é muito importante a gente falar aí nas questões raciais, né, que engloba, por exemplo, né, mulheres negras ou até o público LGBTQIAP+. Como a Yara tem tratado esses pontos tão sensíveis aí da interseccionalidade? Pois é, a gente vem se deparando, a gente vem se debruçando mais nesse tema da interseccionalidade, porque as pessoas, de modo geral, não têm não estão ligadas a uma diversidade só, elas estão ligadas a um monte, a Sim, dezenas. Cada uma delas traz uma diversidade específica para si própria. e são traços que acabam ali se misturando, né. Sim, sim. São marcadores identitários, como a gente Sim, chama, que vão se sobrepor, né. Então, uma mulher negra LGBT, ela é atravessada por questões diferentes de uma mulher branca europeia, por sim. exemplo, que Ou é mesmo de uma mulher negra ou que não mesmo é de uma mulher LGBT. negra, ou mesmo de um homem negro, Sim, ou mesmo de um homem negro com deficiência. São, sim. são marcadores identitários que vão se complementando, não se somando. É um Tá, pouco diferente. A interseccionalidade ela está ligada a como esses marcadores eles se complementam sim, na pessoa, mais do que se somarem sim. simplesmente. Como Então, eles, digamos, eles interagem ali na pessoa, né, exatamente, na vivência, exatamente. no cotidiano, no dia a dia da Sim, pessoa, né. sim. Tem uma autora americana, a Kimberly Crenshaw, que ela que trouxe esse conceito da interseccionalidade, e ela fala dos marcadores identitários como se fossem ruas, cruzamentos. Então, cada marcador está num cruzamento. Quanto mais marcadores você carrega, mais sujeita aos acidentes você está, porque você está sendo Sim, atravessado por diversas sim, ruas. faz sentido. E então a visibilidade desses marcadores é que faz com que você consiga, entender quais são os mecanismos que você vai ter que utilizar para não ser atravessado esses carros que passam nos cruzamentos, né. E como a gente pode preparar a sociedade, a empresa, as instituições, para que elas entendam essas interseccionalidades. Eu dei esse exemplo outro dia. Eu sou uma mulher negra, 60 a mais. Eu tenho algumas dificuldades que outras pessoas que têm outros marcadores não têm. Agora, esse ponto é um ponto importante de se falar de privilégio, porque a presença dos privilégios, ela também modifica a forma como você se posiciona, ou como os seus marcadores vão te atropelar, Sim. né. Inclusive, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né.
o tal do privilégio, né? tal Vamos do falar um privilégio. pouquinho sobre esse conceito, né, de privilégio. Queria que você explicasse melhor esse conceito e como que ele impacta no desenvolvimento mesmo das pessoas afrodescendentes, de outros grupos também, tanto desenvolvimento de carreira, desenvolvimento pessoal, né? Sim. E como que o mercado aí pode fazer para apoiar essas pessoas para desenvolverem esse potencial pleno delas. Para começar, assim, o conceito de privilégio é uma vantagem que você tem em relação às outras pessoas, ou ao mundo de modo geral. Só que a questão do privilégio é que a gente não sabe que tem os privilégios. Então, quando esse privilégio existe, ele é tão natural, ele é tão normal para a gente não sabe que tem. A gente só vai saber que não tem quando a gente precisar utilizar. Então, quando você falou das pessoas afrodescendentes, tem uma série de questões estruturais e institucionais de preconceito e de discriminação que retiraram esses privilégios das pessoas afrodescendentes, falando especialmente dessa diversidade. O que é isso? O que é privilégio? Privilégio é você poder estudar numa escola tradicional e ter os seus livros e cadernos. Isso é um privilégio. Sim. Não ter o privilégio é você precisar catar livro no lixo para poder estudar. Isso é ausência livros do usados, privilégio. né, por exemplo. Mesmo ter os livros usados ainda é um privilégio. Já é um privilégio de quem não tem. Exatamente. De quem não tem nenhum. São muitas camadas. São né? muitas camadas. Então, assim, eu acho que uma questão importante é você identificar quais são os privilégios que te trouxeram até aqui. Quais são os privilégios que vão te levar adiante e como você pode tornar o seu entorno, né? Como é que você pode criar um entorno, especialmente falando do meio corporativo, onde você é um líder, por exemplo, como é que você pode criar uma situação que possa privilegiar todas as pessoas? Isso é equidade. Quando você consegue identificar e distribuir esses privilégios de uma forma que todo mundo tem acesso, isso é equidade. Porque cada um vai precisar de alguma coisa diferente. Então, assim, o privilégio ele torna a pessoa mais pronta para assumir diferentes postos, diferentes desafios. Por exemplo, a escolaridade é um privilégio, a moradia é um privilégio, a constituição familiar é um privilégio. Só que a gente não tem essa visibilidade. A saúde, né? A saúde é um privilégio. A pessoa que tem um atendimento de saúde mais adequado a alimentação tem um privilégio. Exatamente. Então, tudo isso impacta no fato de como essas pessoas chegam nos lugares de poder. Impacta em como essas pessoas performam no mundo, né? Sem dúvida, sem dúvida. É isso. Então, por isso, como a gente percebe, a gente sabe que estruturalmente as pessoas afrodescendentes acabaram ficando à margem de muitos privilégios, elas hoje não conseguem chegar em todos os lugares, ainda não conseguem. Né? Acho que ainda vai levar um tempo, mas esse trabalho tem que ser feito diariamente. Então, isso faz com que muitas das pessoas que hoje não conseguem chegar, por exemplo, numa universidade, não conseguem chegar num emprego, não conseguem chegar numa carreira, acabam ficando realmente à margem, porque não alcançam os privilégios que poderiam ser a porta para que elas chegassem nessas situações de poder. Né? E eu quero até fazer uma pergunta aí nisso que você falou. As corporações, né, o que elas devem fazer hoje, então, é oferecer ferramentas para que as pessoas consigam galgar essas posições, né? Ir mais longe. Exatamente. Na ausência do privilégio, tem que ter alguma ferramenta, tem que ter que apoie. algum artifício que apoie a pessoa a chegar naquele ponto. Por exemplo, vagas afirmativas. Exatamente. Vagas afirmativas são um instrumento de equidade, porque elas abrem espaço para que pessoas que normalmente não chegariam naquele lugar possam estar se posicionando dentro daquela vaga, se mostrando, né? Mostrando seu potencial, se desenvolvendo. Exatamente. Né? Chegando no lugar onde as outras pessoas chegam mais fácil.
É um longo caminho, mas que já começou, né? Já começou. A gente faz todo dia um pouquinho. É isso aí, todo de um passo. E agora uma pausa para o nosso Momento Iara. Eu sou a terra. Sim, eu sou o solo onde você caminha, trabalha, planta, vive. E assim como você, eu respiro, eu vivo, eu sinto. Eu tenho uma pulsação. Sim, dentro de mim existe vida e ela pulsa. Mas isso você já sabia, não é? Afinal, o coração de quem vive do agro bate bem aqui, junto comigo. Iara, alimentar o solo é alimentar a vida. E alimentar a vida é cuidar do futuro. Momento 1 a 1. Agora, Atena, eu quero fazer um bate-bola com você rapidinho. Aquele bate-bola no final da nossa entrevista que você já conhece. A Sim. Atena já participou do nosso podcast, a gente já é uma veterana aqui. Tá? Eu sou sênior. Já é sênior, exatamente, sênior. Então, vou fazer um bate-bola rápido com você aqui. Em uma palavra, como as lideranças podem se tornar mais inclusivas? Acho que o principal, assim. Autoconhecimento. Eu vou falar duas, vai. Empatia. Tá bom. Autoconhecimento e empatia. Autoconhecimento é importante mesmo. Porque aí vem tudo, né? Vem vieses, crenças, enfim, toda uma estrutura que vem na cabeça. Então, o autoconhecimento é fundamental para que o líder entenda quais são os meus vieses, por que é que eu tenho 5 pessoas brancas e uma negra na minha equipe, por exemplo. E eu vou até vou encaixar uma outra pergunta aí. Esse autoconhecimento, você acha que ele vem de um se questionar o tempo? Eu quero dizer assim, por exemplo, eu sou um líder e quero chegar nesse autoconhecimento. Então, por onde que eu começo? No se questionar. Sim, se questionar Questionando as próprias muito, crenças. assim, falando, olha, peraí, isso aqui, como que eu posso mudar, como que eu posso melhorar? Eu tenho que emendar uma outra palavra, vulnerabilidade. Porque se você não admitir a sua própria vulnerabilidade, se você não conhecer as suas próprias deficiências, entre aspas, entre grandes aspas, né? Aquilo que realmente você precisa desenvolver. Aquele bloqueio, né? Exato. Você acaba patinando na mesma coisa, do gap, onde eu me formei, quem eu sou, enfim. Então, o autoconhecimento ele passa por admitir a própria vulnerabilidade. Muito bom. Qual seu prato predileto de raiz africana? Eu sou apaixonada por acarajé. Quem não é, né? Eu sou apaixonada. Quem não é? Um acarajé delicioso. Delicioso. Uma personalidade inspiradora. Tem várias personalidades inspiradoras, mas, olha, eu sou fã do Martin Luther King. Eu sou muito, muito fã dele. E brasileira, personalidade brasileira, também tem várias. Eu também sou muito apaixonada pela Clara Nunes. Incrível. Clara Nunes. Muito bom. Ótima referência. Um filme imperdível que aborda questões raciais. Muito bom. Eu assisti recentemente um filme que chama Estrelas Além do Tempo. Não vi esse ainda. É um filme que na verdade, ele é baseado em fatos reais. São 3 mulheres negras que vão trabalhar na NASA. E uma delas, eu não vou lembrar o nome, ela é uma matemática assim, excepcional. E nessa época, nos anos 60, eles faziam os cálculos à mão. E ela foi uma das pessoas que fez grandes cálculos à mão para a NASA, mas ela enfrentou todo tipo de preconceito. Eu imagino. Não só por ser negra, mas por ser mulher. Sim. Então, ele aborda todas as dificuldades que especialmente essa mulher passou quando ela foi admitida na NASA. Maravilhoso. Um livro ou autor para saber mais sobre racialidade. Você até já citou um, mas você deve ter vários na sua biblioteca pessoal. Tem. E tem um que assim, é básico para conhecer um pouco mais sobre essa questão, que é o Racismo Estrutural, do Silvio Almeida, que traz assim uma visão de como é que essa sociedade se estruturou à volta do racismo de origem escravocrata, enfim. Um conselho para os profissionais afrodescendentes que estão iniciando suas carreiras.
Autoconhecimento. A mesma coisa que para os Mesma coisa. líderes, né? Porque, na verdade, para as pessoas afrodescendentes, esse conhecimento da identidade, da sua própria identidade, da sua herança cultural, da sua historicidade, da sua racialidade, é fundamental para entender, tá, onde eu estou, para onde eu vou, como eu me desenvolvo. É se apropriar nesse mundo. disso, né? Exatamente. Esse é um dos temas-chave dessas duas iniciativas que nós estamos trazendo. Tanto o Programa de Desenvolvimento de Líderes Negros, quanto o Black Minds. São dois temas-chave. É o tema-chave dessas duas iniciativas. E eu acho que o autoconhecimento também ajuda até a pessoa a entender que determinadas coisas não servem mais para ela. Exato, né? exato. É se apropriar de si mesmo. Né? Sim. É criar um conhecimento a partir da sua vivência. E isso faz com que você se posicione de forma mais coerente com aquilo que você quer, com aquilo que você gosta, com aquilo que você necessita. Eu sempre cito Titãs, né? Desejo, necessidade e vontade. Quais são os seus? Então, conhecer isso faz com que você tenha essa possibilidade de ser, sim, como você quer ser. Né? O que você quer ser, quando você quer ser, aonde você quer ser. Muito bom, Athena. Vou terminando esse papo, né? Aproveitando aí o seu desejo, necessidade e vontade. Tá? Os 3 se encaixam para você. Tá? Desejo que você volte, tenho necessidade que você volte, tenho vontade que você volte. Muito bom. O papo com você é sempre muito rico, viu, Athena? Muito obrigado. Muito obrigada pela oportunidade, obrigada pelo tempo de vocês aqui. Esperamos a próxima. É isso aí, terão muitas outras. A gente vai ficando por aqui. Agradeço você pela audiência e convido a conhecer outros conteúdos da Iara nos nossos canais digitais. Esse foi mais um Momento Iara para a sua lavoura. A gente se vê em breve. Até lá!